psiquiatria é uma especialidade ambulatorial. A internação não é a regra, é a exceção. Você viveu uma fase da psiquiatria que não é a mesma psiquiatria de hoje em dia. Claro que em todos os momentos a gente precisa de psiquiatras bem informados para as dores do momento. Há 30, 20, 15 anos atrás, nós percebemos um padrão psiquiátrico muito mais daquele no hospital psiquiátrico, o doente mental, não dá para socializar, isso aqui... Crônico, né? Isso aqui é um problema, o esquizofrênico, o bipolar descontrolado, enfim. E você agora está num momento que é completamente diferente, que são os transtornos de personalidade, os transtornos de ansiedade, o uso de medicação, o uso compulsivo de algumas medicações. O que a Ana Beatriz olha e vê e que pode falar para as pessoas que viveu esse processo todo? Olha, eu tive grandes mestres, né? O Oswaldo Said foi um, Carlos Alberto Costa Silva foi outro. E eles diziam uma coisa que eu vejo que era já moderna, né? Eles falavam assim, psiquiatria é uma especialidade ambulatorial. A internação não é a regra, é a exceção. Isso ficou muito claro para mim a vida inteira. Se você for pacientes particulares meus que eu internei, eu acho que não cheguei a internar 5 a minha vida inteira. Agora, quantos eu fui contratada para ir na clínica tirar, eu perdi a conta. Feito. Né? Então eu acho que de alguma maneira, tanto que eu chegava nas clínicas particulares, eu nunca fui bem vista pelas clínicas particulares, porque em geral você tirava o paciente. Eu ia lá para tirar. E o porteiro falou, mas a senhora vem tirar quem? Não, aqui? a gente vai perder dinheiro com a senhora. E eu muito cedo eu fui buscar alternativas. Então eu falei assim, gente, não é possível, se o remédio não faz efeito, tem que ter outras coisas. Então foi aí que eu fui buscar a neuromodulação, a estimulação magnética transcraniana, o neurofeedback, a estimulação por corrente contínua. Então isso é uma coisa que a gente já faz no consultório há quase 20 anos. E que nos Estados Unidos é muito comum. É que no Brasil ainda ele está engatinhando. Não, no Brasil tem uma coisa que as pessoas não sabem e são contra o que não sabem. As pessoas adoram falar contra o que elas nem sabem o que significa. Então, muitas vezes, colegas falavam assim, isso aí é modismo. Quando eu comecei a tratar 20 anos síndrome atrás, de pânico, por exemplo, na época era chamado de síndrome de pânico, com paroxetina. Era uma resposta maravilhosa. E aí, os amigos falavam assim, a Bia agora inventou uma doença nova. Aí, ó, agora tá surfando na doença nova. 10 anos depois, todos aqueles que falaram isso, estava todo mundo falando a mesma coisa. E eu já estava, tipo assim, quero saber agora de compulsão alimentar. Já estava no topiramato. Legal. E aí, o mesmo colega falou, topiramato, isso é um absurdo, porque isso aí é para convulsão e tá. Aí o paciente, doutora, fulano falou isso. Eu falei, mas como anticonvulsivante é péssimo. Agora, para diminuir a vontade de comer doce, principalmente, funciona. Então, assim... Eu já sou o contrário. Se você fala, se um paciente vinha para mim, eu fui na Gabi, eu fui no Thiago e tô me sentindo bem, eu falo, então que maravilha. Aí. Não venha, porque a chance de dar errado é maior. O que tá acontecendo? Que bacana, olha, tô aprendendo. Cansei de ligar para médico, falar, fulano, olha só, recebi um paciente seu aqui, ele tá super bem, queria te dizer que bacana. Como é que foi isso? Você leu algum artigo? Foi empírico? Muitas vezes fiz isso. Não tô deixando minha esposa falar, né? Mas assim... Não, mas eu tô encantada escutando aqui. Mas tem uma coisa que é interessante também, Ana, é que você acabou de falar uma coisa que acontece no mundo moderno, porque também acontecia há milhares e milhares de anos, que é a pessoa que está em evidência incomoda muito. E quando você fala isso, que olha, eu incomodava quando eu prescrevia paroxetina e ninguém estava prescrevendo paroxetina. Depois era o topiramato, enfim... Chegou um momento que você parou de incomodar? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que não. Mas assim, eu nunca me preocupei realmente com isso. Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim... As únicas pessoas que estavam aptas a julgar meu trabalho e pelas quais eu tinha todos os ouvidos eram meus pacientes. Então, assim, os meus pacientes foram meus patrocinadores. Eu nunca aceitei nada de laboratório. Se tiver um laboratório que diga assim, a Bia foi no congresso bancada. É mentira. Mas é mentira mesmo. Grande. Em compensação, todos os representantes comerciais de laboratório, quando alguém adoecia na família, vinham me procurar, e não os médicos que eles entupiam de presentes e de viagens e de jantares.
né? Então aquilo para mim é isso. Gratificante. Era a minha recompensa, entendeu? Então assim, e os propagandistas, mas doutora, por que a senhora não vai à viagem tal? Porque eu não preciso. Mas doutora, é de graça. Eu falei, não, mas meus pacientes me patrocinam. Eu posso ir. O que eles me pagam, eu posso ir, mas eu não tô afim de ir. Então assim, eu nunca esperei reconhecimento, assim, das pessoas. Eu esperava, não reconhecimento, mas eu esperava a melhora do meu paciente. Isso eu buscava incessantemente.